morto há 4 dias. O que poderia ser feito agora? Mas então Jesus respondeu algo inesperado. Teu irmão há de ressuscitar. Marta hesitou. Ela conhecia as Escrituras e acreditava na ressurreição dos mortos no último dia. Respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus a olhou nos olhos e declarou algo que mudaria para sempre: a compreensão do que é a vida e a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Essa não era apenas uma promessa para o futuro. Era uma revelação do presente. A ressurreição não era apenas um evento distante no fim dos tempos. A ressurreição estava diante dela. A vida estava ali, em pé, olhando em seus olhos. Sim, Senhor, respondeu Marta. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia quem estava diante dela. Marta voltou para casa e chamou Maria em segredo. O Mestre está aqui e te chama. Maria, que até então permanecia dentro de casa, se levantou imediatamente. Mas quando viu Jesus, não conseguiu conter sua dor. Caiu aos seus pés, as lágrimas rolando pelo rosto, e repetiu as mesmas palavras de sua irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando. Viu os amigos da família lamentando. Sentiu o peso da morte e da tristeza que tomava conta daquele lugar. Então algo extraordinário aconteceu. Jesus se comoveu profundamente. A palavra usada no original grego para comover-se aqui, embrimaomai, não significa apenas um sentimento leve de tristeza. Significa uma perturbação intensa, uma indignação profunda. Jesus não estava apenas triste, ele estava indignado com a morte, com a dor, com a devastação que o pecado trouxe ao mundo. Aquele que criou o homem para a vida agora via o efeito máximo da separação causada pelo pecado. E então, Jesus chorou. O Criador do universo, aquele que tinha o poder sobre todas as coisas, chorou. As lágrimas de Jesus não eram de desespero, porque ele sabia o que estava prestes a fazer. Eram lágrimas de compaixão. Ele sentiu a dor daquelas irmãs. Sentiu a dor de toda a humanidade diante da morte. Os que estavam ao redor sussurravam: vede como o amava. Mas outros questionavam: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Eles não sabiam. A morte de Lázaro não era o fim da história. Jesus enxugou as lágrimas do rosto e se dirigiu ao túmulo. Algo que jamais havia sido visto antes estava prestes a acontecer. O chamado que rompe a morte. Lázaro, vem para fora. A multidão seguia Jesus até o túmulo. Murmúrios se espalhavam entre os presentes. Alguns ainda choravam, outros observavam com ceticismo. O ar estava carregado de expectativa e incredulidade. Então, Jesus parou diante da caverna selada pela grande pedra. O silêncio era absoluto. O lugar da morte agora se tornaria o cenário de algo jamais visto antes. Jesus levantou os olhos e ordenou: tirai a pedra. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. O pedido pareceu absurdo. Os olhares se cruzaram em choque. Marta, que tanto confiava no Mestre, hesitou. Senhor, já cheira mal, porque é o 4º dia. A decomposição já havia começado. A morte já tinha feito seu trabalho. Por que abrir um túmulo que só traria mais dor? Mas Jesus a olhou e disse com firmeza: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. A pedra não precisava ser removida para que Lázaro saísse. Jesus poderia trazê-lo de volta sem que ninguém tocasse no túmulo, mas ele quis que a pedra fosse retirada, porque a fé exige ação. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando, os homens se aproximaram e, com esforço, começaram a rolar a pedra para o lado.
O odor da morte se espalhou no ar, arrancando expressões de desgosto e surpresa dos presentes. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Jesus então ergueu os olhos ao céu e falou com o Pai em voz alta: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 e 42. A oração de Jesus não era uma súplica, era uma declaração. Ele não estava pedindo ao Pai que trouxesse Lázaro de volta. Ele já sabia que isso aconteceria. Então, o impossível aconteceu. Com uma voz que ecoou como uma ordem, que nem a morte poderia ignorar, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43. O impacto foi imediato. O ar pareceu ficar pesado. O tempo pareceu parar. Os olhos de todos estavam fixos na abertura escura da caverna. O que estava acontecendo lá dentro? E então um som veio das profundezas do túmulo. Passos. O que antes era um corpo sem vida, agora se movia. O que antes pertencia à morte, agora respondia à voz da vida. E diante dos olhos atônitos da multidão, Lázaro saiu. Suas mãos e pés ainda estavam atados pelas faixas funerárias. Seu rosto coberto pelo lenço que haviam colocado sobre sua cabeça. Ele se movia como alguém que havia atravessado os portões da eternidade e retornado. O impossível estava ali, diante de todos. O choque tomou conta da multidão. Alguns gritaram, outros caíram de joelhos. Marta e Maria olharam para seu irmão, como se estivessem vendo um sonho impossível se tornar realidade. E Jesus, com calma, deu a última ordem: desatai-o e deixai-o ir. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Lázaro não precisava mais dos panos da morte. Ele não pertencia mais ao sepulcro. O milagre havia acontecido. A morte havia sido derrotada diante de todos. Mas aquele que ressuscitou Lázaro também caminhava para seu próprio túmulo. O silêncio que se seguiu ao milagre foi tão profundo quanto a morte que acabava de ser derrotada. A multidão permanecia, paralisada, os olhos fixos em Lázaro, que agora respirava novamente. O homem que havia sido envolto pelas trevas do túmulo estava ali, vivo. Marta e Maria correram para seu irmão. O toque que antes era frio e sem vida, agora era quente e pulsante. O choro de tristeza deu lugar ao choro de um espanto quase inacreditável. O impossível havia acontecido diante de todos, mas nem todos reagiram com alegria. Entre aqueles que estavam ali, alguns correram para Jerusalém, não para testemunhar o milagre com fé, mas para denunciar Jesus aos fariseus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 46. A notícia chegou rapidamente ao Sinédrio. Os líderes religiosos estavam em choque. Se antes Jesus já era uma ameaça, agora ele era incontrolável. Os fariseus e os principais sacerdotes se reuniram às pressas. O pavor tomava conta do conselho. Que faremos? Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 47 e 48. A ressurreição de Lázaro foi o ponto sem volta. Jesus já havia curado cegos, mas agora ele havia chamado um homem da morte. E se todo o povo passasse a segui-lo? Os líderes temiam perder não apenas sua posição religiosa, mas também o controle político. Temiam que Roma visse Jesus como um líder revolucionário e destruísse o pouco de autonomia que tinham. Eles estavam dispostos a qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. Foi então que o sumo sacerdote, Caifás, fez uma declaração que se tornaria uma profecia sem que ele mesmo percebesse. Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e não pereça toda a nação. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 49 e 50. A sentença de morte de Jesus foi selada ali. Aquele que ressuscitou Lázaro caminhava agora para sua própria morte.
e Lázaro, aquele que havia sido arrancado do túmulo pela palavra de Cristo, agora se tornava um alvo. Os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, pois muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 10 e 11. Lázaro era a prova viva do poder de Jesus sobre a morte, e por isso ele precisava desaparecer. Mas para onde Lázaro foi durante sua morte? A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre o que aconteceu com Lázaro durante os 4 dias em que esteve morto. Ele viu algo? Ele teve consciência? Ele foi ao paraíso? O silêncio das Escrituras sobre essa questão é significativo. Diferente de outros relatos modernos de experiências de quase morte, Lázaro não dá nenhum testemunho do que viu ou experimentou. Isso sugere 2 possibilidades teológicas. 1. Lázaro estava realmente dormindo na morte, sem consciência. Jesus, ao falar da morte de Lázaro, disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Essa metáfora do sono é frequentemente usada na Bíblia para descrever a morte, indicando que Lázaro não tinha consciência do tempo que passou no túmulo. 2. Lázaro pode ter estado no seio de Abraão. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, onde menciona um lugar chamado seio de Abraão, um estado de descanso para os justos antes da ressurreição final. Se esse conceito for aplicado a Lázaro de Betânia, é possível que ele tenha estado em um estado intermediário de descanso antes de ser chamado de volta por Jesus. Porém, o mais impressionante não é para onde Lázaro foi, mas para onde ele não ficou. Lázaro não permaneceu na morte. Ele foi arrancado do túmulo por uma única palavra de Jesus. Sua ressurreição não apenas revelou o poder de Cristo, mas também antecipou a vitória final sobre a morte. Dentro de poucos dias, o próprio Jesus seria sepultado. Mas dessa vez, ninguém precisaria rolar a pedra. O próprio Filho de Deus sairia do túmulo por sua própria autoridade. Lázaro ouviu a voz de Jesus e voltou à vida. Mas esse chamado não foi apenas para ele. Cristo continua chamando os que estão presos na escuridão, trazendo luz, esperança e vida eterna. Vejo que Deus está nesse lugar. Eu posso sentir todo o seu mover. Vejo suas coisas se manifestar. E que algo de bom tá pra acontecer. Que ele me disse que é pra caminhar, mesmo quando não consegui entender. Ele fala que é pra mim não parar, e que eu fui projetado.